Você não precisa de ninguém de verdade. Pois é, amigo. Embora isso possa soar como uma heresia neste mundo obcecado por redes sociais, validações externas e o medo da solidão, a filosofia estoica tem algo a te dizer. Você é suficiente. Sim, você, com suas virtudes, seus defeitos e até mesmo com essas dúvidas que não te deixam dormir. Você não precisa de um parceiro que te complete, de um amigo que te anime ou de um guru do Instagram que te diga como viver. Tudo o que você precisa para ser feliz já está dentro de você. O truque? Aprender a ser sua melhor companhia. Mas vou te avisar, esse caminho não será fácil. No entanto, valerá a pena. Neste vídeo, vou te ensinar 10 lições que te ajudarão a largar o peso de depender dos outros e, de quebra, a se tornar seu melhor aliado. Porque quando você aprender isso, acredite, não precisará de mais ninguém. Você se atreve a dar o primeiro passo? Não perca a última lição, porque ela vai te deixar sem palavras. Mas antes de começarmos, ouça esta história, que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria contida neste material. Era uma vez um homem chamado Samuel, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina de sua cidade. Samuel era conhecido por sua habilidade com ferramentas, mas também por depender dos outros para tomar decisões importantes em sua vida. Ele sempre pedia conselhos a amigos e familiares antes de dar qualquer passo, fosse ele grande ou pequeno. Um dia, o dono da oficina deu a Samuel uma tarefa difícil: reparar um carro clássico que estava abandonado havia anos. Acostumado a pedir ajuda, Samuel tentou ligar para um colega mais experiente, mas não obteve resposta. Ele procurou vídeos, manuais e dicas, mas nada parecia resolver o problema. Finalmente, frustrado e se sentindo sozinho, Samuel sentou-se em frente ao carro e disse a si mesmo: "O que você faria se não houvesse ninguém mais a quem recorrer?" Então ele começou a observar cada peça do veículo com atenção. Lembrou-se das lições que havia aprendido no passado e começou a experimentar soluções. Pouco a pouco, com paciência e esforço, Samuel conseguiu identificar os problemas e consertá-los. Ele passou horas trabalhando, cometendo erros, mas aprendendo com eles. Finalmente, o motor do carro rugiu como novo. Quando entregou o veículo ao dono, este ficou impressionado e disse: "Pensei que você precisaria de ajuda para consertá-lo, mas conseguiu sozinho. Como fez isso?" Samuel sorriu e respondeu: "Percebi que o melhor conselho que posso receber é aquele que vem de mim mesmo. Quando você confia na sua própria capacidade de resolver problemas, descobre que tem mais ferramentas do que imaginava." A lição desta história é: na vida, aprender a confiar em si mesmo e na sua capacidade de enfrentar desafios é o segredo para ser verdadeiramente independente. Não se trata de não precisar de ninguém, mas de saber que, quando tudo falhar, você sempre poderá contar consigo mesmo. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este vídeo, te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Vamos começar. 1. Aprenda a ser sua melhor companhia. Alguma vez você já sentiu que precisa de alguém para se sentir completo? A típica história de: se eu tivesse mais amigos, se meu parceiro fosse mais compreensivo, se eu tivesse um emprego perfeito, minha vida seria muito melhor. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira chave para a felicidade não está fora de você, mas dentro? Sim, pode soar como um discurso barato de autoajuda, mas deixe-me explicar. A verdadeira independência emocional, aquela que não depende de ninguém nem de nada, é um superpoder que todos podemos desenvolver. Você passa a vida buscando alguém que te complete, quando a única pessoa que realmente precisa para se sentir pleno e feliz é você mesmo. Não é fácil, eu sei, mas te prometo que, se você se dedicar, poderá construir uma relação tão sólida consigo mesmo que nem o melhor amigo do mundo será capaz de te oferecer o que você já pode se dar. E não estou falando de uma relação superficial, onde você se olha no espelho e diz: "Como eu sou bonito." Estou falando de uma conexão profunda, que vai além dos seus sucessos, fracassos ou da opinião dos outros sobre você. Sabe o que os estoicos fazem com relação a isso? Eles praticam a autossuficiência emocional. Segundo eles, não precisamos depender de circunstâncias externas para estar bem. Isso não significa que você deva se tornar um ermitão antissocial, trancado na sua bolha. Mas significa que, mesmo quando as coisas não saírem como você gostaria, será capaz de manter sua paz sem cair no caos. É como quando você cai da bicicleta.
Em vez de chorar pelo machucado, aprende a se levantar com um sorriso e continua pedalando. Essa capacidade de se recuperar rapidamente, sem permitir que nada nem ninguém te desestabilize, é uma habilidade que se cultiva. A chave está em aprender a desfrutar da sua própria companhia. Imagine que você é uma planta. Se depender o tempo todo da chuva ou de outras pessoas para se regar, pode passar longos períodos sem água e, consequentemente, definhar. Mas, se aprender a buscar água na terra, a se adaptar e a ser autossuficiente, então não importa se chove ou não. Você permanecerá firme, crescendo em qualquer circunstância. Essa é a verdadeira força interior. Não é que você não precise de outros, mas que já não depende da aprovação ou da presença deles para se sentir completo. Como alcançar isso? Faça as pazes com a sua solidão. Aproveite os momentos em que está sozinho para se conhecer melhor. O que você gosta de fazer quando ninguém está olhando? O que te apaixona? Pratique a reflexão e a introspecção. Os estoicos enfatizavam a importância dessas práticas como ferramentas para encontrar a paz interior. E sim, embora pareça uma frase de filme motivacional, quando você aprender a ser feliz consigo mesmo, tudo o mais começará a se encaixar. Não é magia, é prática. É aprender o arte de ser suficiente para si mesmo. No final, a grande lição é que a verdadeira paz e felicidade vem da sua capacidade de ser autossuficiente. Quando você aprender a ser sua melhor companhia, quando parar de buscar fora o que já tem dentro, perceberá que nunca precisou de ninguém para se sentir completo. Isso não significa que você não aprecie a companhia dos outros, mas que não vive em função deles. A independência emocional é um presente que você pode se dar. E embora não seja algo que se consiga da noite para o dia, com prática e paciência, você será capaz de viver plenamente sem depender de fatores externos. Como dizia Epicteto, quem não depende de ninguém se torna dono de si mesmo. 2. Aprenda a dizer não. Alguma vez você já sentiu que todo mundo sobe nos seus ombros como se você fosse um capacho na porta de entrada, esperando que todos despejem seus problemas em você? Claro, com certeza você já passou por isso. Mas sabe de uma coisa? Não é necessário continuar sendo essa pessoa a quem todos recorrem sem nem perguntar. A chave para evitar isso está em uma arte tão simples quanto poderosa: aprender a dizer não. A filosofia estoica nos ensina algo muito simples, mas essencial. Nem tudo está em nossas mãos, mas está em nosso poder decidir o que deixar entrar e o que não. Imagine que você é um muro. Sim, eu sei, isso pode te fazer pensar em lugares chatos onde nada acontece. Mas pense bem, o muro está ali impenetrável, e com o tempo tudo o que você tenta conter no seu interior se transforma em um peso insuportável. Você não pode deixar que todo mundo entre. É preciso ser seletivo. Agora imagine que em vez de um muro você é uma fronteira. As fronteiras são definidas, claras e precisas. Permitem a passagem do que deve passar, mas protegem o que deve permanecer fora. Não é necessário se isolar do mundo nem se tornar uma fortaleza solitária, mas você precisa estabelecer limites. Isso não é apenas saudável, é essencial para o seu bem-estar. Dizer não é fácil. As pessoas pedem coisas com a melhor das intenções, mas isso não significa que você deva aceitar tudo. Fomos ensinados a ser agradáveis, a ser aquela pessoa que os outros pensam primeiro quando precisam de algo. Mas você não pode ser tudo para todos. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Você não precisa de ninguém na sua vida. Quando você aprende a colocar limites, acredite, você não será menos querido nem ficará mais sozinho por dizer não. Pelo contrário, o respeito que você terá por si mesmo e a clareza nas suas relações crescerão, como uma planta bem cuidada. Primeiro, faça a si mesmo uma pergunta toda vez que alguém te pedir algo. Isso é realmente importante para mim? Se a resposta for não, você não tem obrigação de aceitar. Lembre-se de que dizer não significa rejeitar a pessoa, mas apenas o que ela está pedindo naquele momento. Você não é responsável por satisfazer as expectativas dos outros às custas da sua paz mental. Também é importante ser claro. Não invente desculpas elaboradas. Apenas seja direto. Um simples "não posso fazer isso agora", ou "não é algo em que eu possa me comprometer no momento", é mais do que suficiente. Você não precisa se justificar. As pessoas respeitarão mais sua sinceridade do que qualquer desculpa bem elaborada. No fim do dia, só você decide quem pode cruzar suas fronteiras e quem deve ficar de fora. Não se trata de se tornar inacessível, mas de proteger o que realmente importa: seu tempo,
sua energia e sua paz mental. Os estoicos entenderam isso perfeitamente. Viver com propósito, sem as pressões externas que os outros tentam impor, é um ato de coragem. Então, comece a praticar a arte de dizer não hoje mesmo. E se alguém te criticar, lembre-se, um muro não muda de forma por causa dos comentários alheios, mas uma fronteira sabe exatamente onde se posicionar. Como dizia Sêneca, a liberdade começa quando você aprende a colocar limites sem se sentir culpado. 3. O poder da autoestima. Você já percebeu o quão frágeis nos tornamos quando nos deixamos levar pelo que os outros pensam de nós? Um comentário aqui, um olhar ali, e já estamos nos questionando. É como se sua autoestima fosse um castelo de cartas, e uma rajada de vento fosse suficiente para derrubá-lo. Se você quer deixar de ser esse castelo, está na hora de construir uma autoestima que não se abale com as opiniões alheias. E sabe de uma coisa? Os estoicos já nos deixaram a chave para alcançar isso. Não precisamos de ninguém para nos sentirmos completos. Imagine que você está diante de um espelho. Mas não é um espelho comum, é um espelho mágico, que reflete não apenas sua imagem, mas também seus pensamentos. Você se vê como realmente é ou como gostaria que os outros te vissem? É curioso como nossa autoestima se tornou um reflexo distorcido das expectativas externas. O olhar dos outros, seus julgamentos, as redes sociais, tudo isso nos diz constantemente se estamos bem ou não. E claro, é difícil manter a calma quando o mundo inteiro parece ter algo a dizer sobre você. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira confiança não tem nada a ver com o que os outros pensam? Os estoicos já sabiam disso. Em vez de se apegarem às opiniões alheias como se fossem indispensáveis, eles cultivavam algo muito mais sólido: a autarquia, ou a capacidade de ser suficiente para si mesmo. Para ter uma autoestima que não se quebra com críticas, você precisa entender algo básico, mas profundo. Você não depende de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Vamos construir isso passo a passo. Primeiro, é fundamental aceitar suas imperfeições. Ninguém é perfeito. E se algum dia você achar que pode alcançar essa meta, provavelmente está se iludindo. Os estoicos sabiam disso muito bem. Não se trata de ser perfeito, mas de ser sábio ao gerenciar suas emoções e reações. A perfeição é uma fantasia. A autenticidade, por outro lado, é a verdadeira chave. Em segundo lugar, pare de buscar validação externa. É como procurar amor no lugar errado. Se você busca constantemente a aprovação dos outros, estará sempre em uma roda de hamster, correndo sem chegar a lugar nenhum. Os estoicos praticavam a indiferença às críticas porque sabiam que o que realmente importa é a sua própria avaliação. Se te criticam, simplesmente observe e deixe as palavras escorrerem como água sobre uma pedra. Outro passo essencial é praticar a gratidão por si mesmo. Se você não for capaz de reconhecer suas próprias conquistas, sejam elas grandes ou pequenas, ninguém fará isso por você. Dê-se espaço para agradecer e celebrar seus avanços, mesmo que pareçam mínimos. Cada passo adiante é uma vitória. A filosofia estoica destaca a importância da reflexão diária como uma espécie de balanço pessoal, onde você é o principal juiz de seus próprios feitos. Por fim, você precisa ser o seu próprio apoio. Em vez de esperar que outros te levantem, comece a ser a pessoa que se ergue por conta própria. Autocompaixão não é o mesmo que autoindulgência. Significa entender que todos temos momentos de baixa, mas que somos capazes de superar sem depender de ninguém para fazer isso por nós. Quando você conquista a independência emocional, percebe que não precisa da aprovação constante dos outros. Uma autoestima inabalável não se baseia no que dizem sobre você, mas no que você diz a si mesmo. Aprender a viver sem a necessidade constante de validação externa te permitirá ser mais livre, mais forte e, acima de tudo, mais autêntico. Quando você para de buscar fora o que só pode encontrar dentro de si, descobre que já é mais do que suficiente exatamente como é. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, quando você deixa de buscar nos outros aquilo que só você pode se dar, é quando realmente começa a ser livre. 4. Quando o silêncio se torna seu melhor conselheiro. Alguma vez você já se sentiu cercado de barulho, mas com uma sensação tão profunda de vazio que começou a se perguntar se realmente está vivendo? Não me refiro apenas ao barulho ensurdecedor da cidade ou ao constante zumbido das notificações no telefone. Estou falando daquele barulho interno, aquele que te faz pensar que você precisa de mais pessoas, mais opiniões,
mais ruídos externos que te validem. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você precisa está bem na sua frente, naquele espaço desconfortável que você tenta evitar? O silêncio. O silêncio, em sua forma mais pura, muitas vezes é visto como uma ameaça. É o espaço onde enfrentamos nossa própria companhia. E como um espelho, ele reflete quem realmente somos. Pode ser assustador ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Mas é exatamente nesse momento que a clareza começa a surgir. Porque, quando o barulho se apaga, é que realmente conseguimos ouvir o que precisamos escutar. Aquilo que é nosso, aquilo que realmente importa. Os estoicos, com sua filosofia prática, nos ensinaram que a paz interior não depende do que acontece fora de nós. Não precisamos do apoio constante dos outros, nem de uma avalanche de palavras para nos sentirmos validados. Eles compreendiam que a verdadeira força vem de dentro, da capacidade de encontrar serenidade e sentido, mesmo quando o mundo parece estar fora de controle. Em vez de se apegarem ao que não podiam controlar, eles abraçavam o silêncio e a solidão como ferramentas poderosas para a introspecção e o crescimento pessoal. Talvez você ainda não tenha percebido, mas toda vez que encontra um momento genuíno de silêncio, está abrindo a porta para um mundo de possibilidades. Imagine por um momento que você está sozinho em um quarto vazio. Não há distrações, não há obrigações. Apenas você, seus pensamentos e o espaço ao seu redor. No início pode parecer desconfortável, até mesmo vazio. Mas, se você tiver paciência para permanecer ali, descobrirá que o silêncio tem algo a te oferecer. Esse espaço, embora inicialmente assustador, te permite questionar seus próprios pensamentos, emoções e desejos. Você pode começar a analisar por que depende tanto da validação externa, por que busca respostas fora de si. A verdade é que, quando aprende a ouvir o seu próprio silêncio, percebe que não precisa de ninguém para encontrar as respostas que procura. É na solidão que você realmente descobre quem é e o que precisa para ser feliz. Esse é o poder do silêncio. Ele não te obriga a ser outra pessoa, apenas te permite ser você mesmo. Agora, isso não significa que você deva parar de se relacionar com os outros ou se tornar um eremita. A chave está em encontrar equilíbrio. Aprender a estar sozinho e em silêncio te ensina a ser menos dependente das opiniões alheias, a confiar em sua intuição e, acima de tudo, a encontrar paz dentro de si mesmo. É como aprender a nadar em um oceano tranquilo. Não importa quão forte seja a tempestade na superfície, você está seguro no seu próprio espaço. Ninguém pode tirar essa paz de você se você souber como cultivá-la por dentro. Se achar difícil dar o primeiro passo, comece com pequenos momentos de silêncio no seu dia a dia. Talvez alguns minutos sem música, sem telefone, sem conversas. Apenas você e seus pensamentos. Por mais breves que sejam, esses momentos te ensinarão que você não precisa da companhia constante dos outros para se sentir completo. No fim das contas, a paz e a clareza que você busca não estão lá fora, nem na necessidade constante de ser validado pelos outros. Elas estão dentro de você, esperando para serem descobertas no silêncio. Não é um processo fácil, nem imediato, mas é, sem dúvida, o caminho para uma vida mais plena e autêntica. Aprenda a valorizar a solidão e o silêncio, e verá como o barulho do mundo se torna irrelevante. Como diz um sábio provérbio estoico, a verdadeira liberdade começa quando você aprende a ouvir o que o silêncio tem a te dizer. 5. O poder de ser o seu próprio herói. Alguma vez você já se sentiu como se precisasse de alguém para te tirar do buraco em que se encontra? Todos nós já estivemos lá. A vida nem sempre é um passeio no parque, e às vezes parece que tudo está desmoronando. Mas e se eu te dissesse que você não precisa de ninguém para sair desse lugar? Sim, eu sei, parece uma ideia absurda. Mas a verdade é que você já tem tudo o que precisa, bem nas suas mãos. Nos venderam a ideia de que precisamos de um herói, uma figura poderosa que venha nos salvar quando as coisas ficarem difíceis. Filmes, livros, programas de TV, tudo é feito para nos fazer acreditar que sempre deve haver alguém lá fora, com capa e poderes, para nos resgatar da nossa miséria. Mas isso é apenas uma fantasia. O herói que você procura já está dentro de você. Eu sei, é mais fácil falar do que fazer. Mas vamos desmontar essa ideia juntos. Os estoicos, por exemplo, nos ensinam uma lição valiosa. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage a isso.
A filosofia estoica nos convida a olhar para nossas dificuldades como oportunidades para fortalecer o nosso caráter. Então, em vez de esperar que alguém venha resolver os seus problemas, por que não se tornar o herói que a sua vida precisa? Você já tem todas as ferramentas necessárias, só falta começar a usá-las. O primeiro passo é parar de esperar que as circunstâncias mudem magicamente. O mundo não vai se ajustar para você, nem vai facilitar as coisas. É verdade que as dificuldades são muitas e às vezes parecem insuperáveis. Mas quando você entende que a única coisa que pode realmente controlar é a sua atitude, tudo começa a mudar. E é aqui que está o segredo. Você tem o poder de transformar cada dificuldade em uma lição de crescimento pessoal. Por onde começar? Reconhecendo que você é o responsável pela sua vida. Em vez de olhar ao seu redor em busca de alguém que resolva os seus problemas, olhe para dentro. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso crescer por meio dessa dificuldade? A vida nunca será perfeita, mas você pode decidir como reagir a ela. Faça dos seus desafios a matéria-prima para a sua evolução. Não é fácil, mas é real. E essa é a diferença entre ser apenas um espectador da sua vida e ser o protagonista dela. Lembre-se, o poder não vem de fora, vem de dentro. Se você permitir que seus pensamentos e emoções controlem sua vida, estará sempre à mercê do que acontece ao seu redor. Mas se tomar as rédeas, será o herói que precisa ser. Alguém capaz de cair, se levantar e tentar de novo. Não há necessidade de buscar forças em outra pessoa. Você já as possui. Pare de esperar que o mundo mude para que você seja feliz ou bem-sucedido. Tudo o que você precisa para avançar já está em você. Só falta aprender a usar esse poder. Seja o herói da sua própria história, sem depender de mais ninguém para alcançar o que deseja. A vida é sua, e apenas você pode decidir o que fazer com ela. Então, da próxima vez que se sentir perdido ou achando que precisa de ajuda externa, lembre-se, tudo o que você precisa está bem na sua frente, sua própria força. Como bem disse Lao Tse, o herói que você procura não virá para te salvar, porque você nunca esteve em perigo. Só precisava aprender a enxergar que sempre esteve a salvo. 6. Livre-se do peso extra. Alguma vez você já sentiu que, mesmo estando cercado de pessoas, ainda carrega um enorme peso nos ombros? É como se estivesse com uma mochila cheia de pedras invisíveis, relações que te drenam, pensamentos que não te deixam respirar, e preocupações que não acrescentam nada à sua vida. A boa notícia é que você pode se livrar dessa mochila. E não, você não precisa de ninguém para fazer isso. Como? Através do minimalismo emocional. Mas calma. Não estou falando de eliminar todas as pessoas ao seu redor. Estou falando de aprender a soltar aquilo que você realmente não precisa. E acredite, não é tão complicado quanto parece. O minimalismo emocional é como uma faxina de primavera na sua mente. Você para e observa tudo o que acumulou ao longo do tempo. Amizades que já não te acrescentam, pensamentos que grudam na sua cabeça como uma música irritante, ou medos que não fazem sentido algum. A filosofia estoica fala muito sobre o poder de focar apenas no que podemos controlar. E isso inclui nossas emoções e relacionamentos. Se algo ou alguém não te traz paz, você realmente precisa disso na sua vida? Imagine que você está cercado de pessoas que constantemente te esgotam. É como estar em uma festa onde todos falam, mas ninguém ouve. Cada vez que você tenta ser você mesmo, alguém coloca mais um peso nos seus ombros, e o pior é que você nem percebe. Até que, um dia, você não aguenta mais. A chave está em identificar essas relações e pensamentos que roubam sua energia, e aprender a soltá-los sem culpa. Então, como começar? É simples. O primeiro passo é reconhecer se uma pessoa, pensamento ou situação te deixa exausto. Comece a questionar: o que isso realmente me traz? Às vezes nos agarramos a coisas que parecem necessárias, só porque estamos acostumados com elas. Mas na verdade esse peso extra está apenas te impedindo de avançar. Depois vem o tema das expectativas. As expectativas. Aquelas que te dizem que você deve ser algo que não é ou que precisa de algo que não tem. Pois adivinhe, você não precisa de tudo isso. Os estoicos sabiam muito bem disso. Quando você aprende a se libertar do que não pode controlar, também se livra de muito sofrimento desnecessário. Você não precisa que os outros te validem ou que o mundo se ajuste às suas expectativas. O simples ato de aceitar que você é suficiente, exatamente como é,
Já é um grande passo. A próxima estratégia é um pouco radical, mas muito eficaz. Comece a dizer não. Isso mesmo. Às vezes, o maior presente que você pode dar a si mesmo é aprender a rejeitar o que não te serve. Não se trata de ser egoísta, mas de proteger sua energia. Porque quando você deixa de lado o que te drena, abre espaço para o que realmente te nutre. Então, como viver sem tanto peso emocional? É simples. Comece identificando o que rouba sua energia e deixe ir o que não precisa. Você não precisa carregar as expectativas dos outros nem as emoções alheias. No final, o único necessário na sua vida é aquilo que te ajuda a ser a sua melhor versão. O resto é apenas ruído. E se você realmente quer encontrar a paz, não a busque fora. Busque dentro de você e solte tudo o que te impede de ser feliz. O caminho para o minimalismo emocional não é fácil, mas a cada passo, você se sentirá mais leve e mais livre. Como disse Brian Tracy, você não precisa de mais ninguém na sua vida, apenas de si mesmo para ser feliz. 7. A liberdade não é grátis. Alguma vez você já parou para pensar no que realmente significa ser livre? Não estou falando da liberdade de fazer o que quiser, como saltar de paraquedas ou comer pizza às 3 da manhã, embora isso, admito, seja bem tentador. Estou falando da liberdade real, aquela que te permite caminhar pela vida sem que um chefe, um credor ou uma fatura de cartão de crédito fique puxando suas rédeas. Essa é a liberdade que vem da autonomia financeira. E como você já sabe, a liberdade não é grátis. Parece simples, não é? Se você quer ser independente, basta ganhar dinheiro e parar de gastar mais do que tem. Mas a realidade é que não estamos falando de um videogame onde dá para reiniciar a partida toda vez que falhamos. Na vida real, tomar o controle das finanças pessoais é mais como aprender a andar de bicicleta. No início você cai, rala os joelhos e até se pergunta se vale a pena. Mas, no final, se você dominar, pode ir aonde quiser sem depender de ninguém. Primeiro, é importante entender que a liberdade financeira não chega sozinha. Não é um presente que alguém te entrega em uma caixa bonita. A verdade é que todos aqueles que alcançaram a autonomia financeira fizeram um esforço enorme para se libertar das correntes do dinheiro. Não existem atalhos. E não se trata apenas de ganhar mais, mas de saber gerenciar o que você já tem. É aqui que entra a filosofia estoica. Aceitar que as coisas nem sempre são fáceis, mas entender que a verdadeira liberdade vem de como reagimos às dificuldades. Os estoicos sabiam que o controle sobre o que podemos controlar é a fonte mais verdadeira de liberdade. E, amigo, você pode controlar suas finanças. Comece criando um orçamento realista. Eu sei, parece chato. Mas imagine que sua vida é um jogo de xadrez, e o orçamento é o seu plano de ataque. Sem ele, você está apenas movendo peças ao acaso. Saber exatamente quanto entra e quanto sai é o primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Elimine as dívidas como se fossem pragas. É incrível como as dívidas se acumulam sem que percebamos e acabam se tornando o pior dos inquilinos. Nunca vão embora sozinhas e ficam mais tempo do que deveriam. Faça tudo o que puder para se livrar delas, como eliminaria um parasita. Invista no seu futuro. A independência financeira não se alcança apenas economizando. Você precisa fazer seu dinheiro trabalhar para você. Isso não significa sair comprando ações sem saber o que está fazendo. Será necessário se educar. Mas com o tempo, você verá que se fizer isso da forma certa, seu dinheiro pode crescer como uma planta bem cuidada. Seja consciente dos seus gastos. Não há nada mais triste do que viver no piloto automático e gastar em coisas desnecessárias. Se você aprender a dizer não às compras por impulso, estará dando passos gigantescos rumo à sua autonomia financeira. Lembre-se, o que não é visto não é gasto. Ser livre não significa ter uma pilha de dinheiro guardada debaixo do colchão. Ser livre é ter controle sobre suas finanças, não depender de ninguém para se manter à tona e, o mais importante, ter o poder de tomar decisões sem medo das consequências econômicas. A autonomia financeira não é um presente. É uma escolha, um caminho que você precisa construir passo a passo, com dedicação, sacrifício e muita disciplina. A liberdade, em sua forma mais pura, não se compra nem se vende. Se conquista. Grave isso. A verdadeira liberdade não é alcançada pelo que você possui, mas pelo que você sabe gerir. 8. Sua felicidade não está nas mãos de mais ninguém além de você. É curioso como, quase sem perceber,
entregamos as chaves da nossa felicidade para os outros. Fazemos isso com a esperança de que, se alguém assumir o controle das nossas emoções, tudo será mais fácil. É como se acreditássemos que, ao encontrar a pessoa certa, tudo se encaixaria. Mas e se eu te dissesse que sua felicidade não tem nada a ver com os outros, que na verdade você é o único dono desse precioso tesouro chamado felicidade? Parece estranho? Continue lendo e você vai entender. A verdade é que, por mais que nos esforcemos, o controle das nossas emoções não pertence a ninguém além de nós mesmos. E o que acontece se a pessoa de quem você espera felicidade decidir não corresponder? Ou pior, o que acontece se você se tornar alguém que precisa constantemente da aprovação dos outros para se sentir bem? A felicidade, essa coisa que todos buscamos, não depende dos outros. Aceitar isso pode ser libertador. Os estoicos, por exemplo, nos ensinam que o único controle que realmente temos é sobre a nossa própria mente e as nossas reações. O resto, por mais que desejemos, escapa das nossas mãos. É verdade que encontramos pessoas que nos fazem sentir bem ou mal, mas isso não significa que elas sejam responsáveis pela nossa felicidade. É como tentar construir uma casa sobre a areia. Não importa quantas vezes você decore o exterior, a base sempre será instável se você não tiver controle sobre sua própria vida. É uma verdade difícil de engolir, mas quanto mais cedo você a aceitar, mais tranquilo será o seu viver. Como mudar essa mentalidade? Primeiro, pare de buscar validação externa. Chega de precisar que alguém te diga que você é suficiente, que você tem valor. Se você não for capaz de se enxergar dessa maneira, nada que os outros digam ou pensem será suficiente. Imagine que sua felicidade é como um jardim. Se você depender de outras pessoas para plantar as flores, nunca verá esse jardim florescer. A semente está com você, e o jeito como você a cultiva determinará se o jardim cresce ou murcha. Mas claro, saber que a felicidade está em suas mãos não significa que seja fácil alcançá-la. Cultivar essa paz interior exige trabalho profundo e constante. Deixar de colocar nas mãos dos outros a responsabilidade pelo seu bem-estar é um passo, mas o próximo é ainda mais desafiador. Aprender a estar bem consigo mesmo, sem depender de fatores externos. Talvez você não possa controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage a isso. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de aprender a navegar por elas com a serenidade de quem sabe que tudo passa, e você continuará lá, firme e forte. Então, da próxima vez que se sentir preso pela opinião dos outros ou pelas circunstâncias, lembre-se, você é o único que tem o poder de decidir como viver sua vida. A felicidade não é algo que vem de fora, é algo que se constrói por dentro. Se você aprender a ser feliz por si mesmo, não precisará de mais ninguém para se sentir completo. Porque no final das contas, se você não aprender a ser feliz por si mesmo, quem fará isso por você? Ninguém. Grave bem o que vou te dizer, amigo. A felicidade não está nos outros, mas na forma como você escolhe enxergar o mundo. 9. Fortaleza na adversidade. Alguma vez você já sentiu que o mundo inteiro está desabando sobre você? Os problemas parecem se multiplicar como coelhos. E você, pobre ser humano, não sabe nem por onde começar. E então vem aquele pensamento: quem pode me salvar de tudo isso? Bom, deixe-me te dizer algo. Você não precisa de ninguém para lidar com as dificuldades da vida. Tudo o que precisa é aprender a ser como um estoico. A filosofia estoica não é um conjunto de ideias estranhas para parecer sábio. É, na verdade, um manual de sobrevivência emocional que ensina como ser forte nos momentos mais difíceis. Em vez de esperar que alguém venha te resgatar, ela te prepara para ser o herói da sua própria história. Não importa o quão sombria a trama fique. E acredite, muitas pessoas vivem esperando que o destino ou alguém lhes dê uma mão. Mas não funciona assim. Aprender a navegar pela vida com calma e resiliência é o que realmente te tornará forte. Os estoicos, aqueles filósofos antigos que viveram em tempos de caos e guerra, tinham algo muito claro. Nada fora de você pode te derrubar. Apenas o que você permite que te afete. A chave do poder estoico está em distinguir o que você pode controlar e o que não pode. O que você controla, seus pensamentos e suas reações. O que você não controla, os outros, o clima ou aquela ligação inesperada do chefe pedindo algo fora do planejado. Mas o que você pode controlar é como escolhe enfrentar essas situações. Agora não me entenda mal.
Não estou dizendo para você se tornar um robô insensível. Longe disso. O que os estoicos propõem é que, em vez de ser arrastado pela maré emocional, você aprenda a nadar contra a correnteza. É como cair em uma poça de lama. Em vez de gritar, você se levanta com a serenidade de quem sabe que a lama é apenas algo passageiro. A calma não é a ausência de emoções, mas a capacidade de não deixar que elas te controlem. Uma técnica estoica que pode te ajudar é a visualização negativa. Parece estranho, eu sei, mas é simples. Imagine o pior que pode acontecer em qualquer situação que te cause ansiedade. Agora observe como essa possibilidade não te destrói. Viu? O pior não é tão assustador quando analisado com calma. Esse exercício te prepara para o que vier, permitindo enfrentar qualquer desafio com mais força e serenidade. Outro conselho estoico é lembrar que você não precisa de ninguém para se sentir completo. Isso não significa que você deva rejeitar seus amigos ou não valorizar o apoio de pessoas queridas. Mas a dependência emocional é um obstáculo. Quando você aprende a se gerenciar, a estar em paz consigo mesmo, percebe que não precisa de ninguém como âncora. A verdadeira força vem de dentro. Quando você desenvolve essa força interna, percebe que pode enfrentar qualquer tempestade sem perder a calma. Ninguém vai te salvar, mas você pode se salvar. E essa é uma lição que não tem preço. A vida continuará trazendo desafios. Isso é inevitável. Mas a forma como você escolhe enfrentá-los é o que realmente define a sua história. Então pare de esperar que as circunstâncias mudem para que você fique bem. Tome as rédeas da sua vida como um estoico moderno. Enfrente o que vier com calma. E lembre-se, a verdadeira fortaleza está na sua capacidade de não depender dos outros para ser feliz e forte. Como dizem por aí, a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na forma como escolhemos enfrentá-los. 10. Quando você aprende a ser tudo o que precisa. Alguma vez você já pensou que não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz? Parece estranho, não é? Em um mundo onde todos parecem estar buscando algo ou alguém para se sentirem completos, a ideia de que você já é tudo o que precisa pode soar um pouco, digamos, desconectada da realidade. Mas espere um pouco, porque é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Quando você aprende a ser tudo o que precisa, sua vida muda de uma forma que você nem imagina. A primeira coisa que você precisa entender é que a ideia de depender dos outros para ser feliz não é apenas um mito, é um erro. Sim, é claro, faz bem estar rodeado de pessoas que te amam e te apoiam. Mas, se o seu bem-estar depende única e exclusivamente dos outros, você nunca terá o controle total da sua vida. É como se sua felicidade fosse um carregador, e você precisasse que alguém mais o conectasse toda vez que sua bateria acabasse. Mas o que aconteceria se você pudesse ser o seu próprio carregador? O que aconteceria se você encontrasse essa força dentro de si mesmo, sem precisar que mais ninguém a ativasse por você? É aí que entra o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não é uma tarefa fácil, nem rápida. Não é uma introspecção de 5 minutos, como se fosse uma receita de bolo. É um processo longo, daqueles que podem incomodar, até mesmo doer, e às vezes fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre si mesmo. Mas a recompensa é enorme. Quando você se compreende profundamente, percebe que não precisa da validação constante dos outros. Não precisa da aprovação, do amor ou da atenção de ninguém para se sentir bem. A chave está em ser independente. Não no sentido de rejeitar os outros, mas de aprender a viver com plenitude sem depender de fatores externos para definir o seu valor. Os estoicos entendiam isso muito bem. A filosofia estoica ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos a isso. A verdadeira liberdade está em não precisar de nada fora de nós mesmos para nos sentirmos completos. Se isso soa como algo tirado de um livro de autoajuda barato, pare para pensar. Faz todo o sentido. Se você baseia sua felicidade nas pessoas ou nas circunstâncias, estará sempre em uma montanha-russa emocional. Mas se decide tomar o controle da sua própria vida, não importa o que aconteça ao seu redor, porque você já é tudo o que precisa. Então, como chegar a esse ponto? Primeiro, aprenda a soltar o que você não pode controlar. As opiniões dos outros, comentários maliciosos, expectativas externas, nada disso é seu. Deixe tudo isso para lá. Segundo, faça um esforço consciente para se conhecer.
Faça perguntas profundas, difíceis, até desconfortáveis. O que você realmente gosta? O que te faz sentir bem sem que ninguém precise te dizer? O que você precisa para ser feliz, que não dependa de ninguém? Terceiro, cultive sua independência emocional. Não se trata de estar sozinho, mas de estar bem consigo mesmo. Ser capaz de aproveitar sua própria companhia sem sentir que falta algo ou alguém. Com cada passo nessa direção, você ficará mais perto de ser, finalmente, tudo o que precisa. No fim das contas, a vida é sobre perceber que a felicidade não está no exterior, mas dentro de você. Quando você deixa de precisar dos outros para se sentir completo, percebe que tudo o que procurava já estava dentro de você o tempo todo. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade. Por mais que doa ouvir, vou deixar bem claro. A plenitude não chega quando você encontra o que busca, mas quando percebe que sempre teve tudo dentro de você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!